A China é um país socialista governado pelo Partido Comunista desde 1949. Mas adivinha, ela tem 500 bilionários. Existem 500 bilionários vivendo em um país que se diz comunista. Parece meio contraditório, né? Mas tem muita coisa por trás disso que você não sabe e que é muito interessante. Hoje a gente vai descobrir como que é viver sendo bilionário em um país onde o governo controla praticamente tudo. Será que eles podem sair do país quando quiserem? Como que eles pagam impostos? Eles têm que ter algum tipo de ligação com o governo? E principalmente, a China é realmente igual à Coreia do Norte? Aquele país fechado e controlado? Eu te garanto, depois desse vídeo, você não vai mais olhar para a China da mesma forma. Existem coisas bem assustadoras por trás disso, então fica comigo até o final desse vídeo, porque você não vai se arrepender. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e bora pro vídeo. Quando você pensa em bilionários, provavelmente vem na sua cabeça os Estados Unidos. Bill Gates, Elon Musk, essa galera toda. E sim, os Estados Unidos têm 902 bilionários, é o maior número de bilionários do mundo. Mas sabe qual país que vem em segundo lugar? A China, com 516 bilionários. Um país que, teoricamente, seria comunista tem 516 bilionários. Mas espera, porque nesse ano de 2025 tem acontecido algo ainda mais impressionante. A China registrou um novo bilionário por dia. Isso mesmo, a cada 24 horas, mais uma pessoa entrava para o clube dos bilionários chineses. O patrimônio combinado dessas pessoas cresceu 42% em apenas um ano, chegando a quase 3,6 bilhões de euros. Mas de onde que vem essa riqueza toda tão explosiva? Principalmente de tecnologia, veículos elétricos, biotecnologia e e-commerce. Enquanto você assiste esse vídeo aqui agora, provavelmente você conhece pelo menos uma empresa chinesa. Talvez você use essa rede social. Talvez você já comprou algo no AliExpress, você conhece marcas de celulares chinesas como a Xiaomi. Essas empresas estão dominando o mundo, e por trás delas existem, adivinha, bilionários chineses. Então aqui já tem a primeira coisa estranha. Como que um país comunista, que teoricamente deveria distribuir riqueza igualmente, tem bilionários criando fortunas absurdas enquanto o Partido Comunista controla o país? A resposta disso daqui é bem mais complexa, mas antes vamos conhecer quem são essas pessoas e como que elas vivem. Para começar, eu queria te apresentar 3 chineses que mostram exatamente como que funciona esse sistema maluco. Primeiro, Zhang Yimin. Esse cara tem 65 bilhões de dólares e é o homem mais rico da China. Ele é o cofundador da ByteDance, que é a empresa dona da rede social TikTok, e em 2024 a ByteDance faturou 110 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso daqui é mais do que o PIB de vários países. Zhang Yimin é bem jovem, é visionário e construiu um império digital que domina praticamente o mundo inteiro. Mas tem um detalhe aqui bem interessante. O TikTok está sendo investigado e até banido em vários países, incluindo os Estados Unidos, justamente porque existem suspeitas de que o governo chinês pode ter acesso aos dados dos usuários. Então, mesmo sendo um bilionário, esse cara não está tecnicamente livre do governo. Em segundo lugar, Zhong Shangshan, com 57 bilhões de dólares. Esse daqui é o rei da água engarrafada. Ele fundou a Nongfeng Spring, uma das maiores, se não a maior empresa de bebidas da China. E a fortuna dele disparou 56% só em 2025. Mas a história dele é bem interessante porque ele não nasceu rico. Ele abandonou a escola quando era jovem, trabalhou como operário, foi vendedor e ralou muito até conseguir abrir o próprio negócio. E hoje ele é um dos homens mais ricos da China vendendo água. Parece simples, mas num país com mais de 1 bilhão de pessoas, vender água dá muito dinheiro. E aqui vem o terceiro e o mais famoso e mais polêmico de todos, Jack Ma. Esse nome você provavelmente já ouviu. Ele é o fundador do Alibaba, aquele site gigantesco de compras. Jack Ma era um dos bilionários mais poderosos da China. Aparecia em público, dava entrevistas, parecia uma pessoa intocável e com muito poder. Até que no fim de 2020, ele simplesmente desapareceu. Isso mesmo, ele desapareceu. E não foi porque ele foi tirar férias no Caribe ou algo do tipo. Ele sumiu logo após criticar bancos e reguladores financeiros chineses em um discurso público. O Ant Group, que era a empresa dele, estava prestes a fazer a maior oferta pública de ações da história. Mas depois que ele criticou o governo, tudo isso foi cancelado e Jack Ma sumiu por meses. Quando ele reapareceu em 2021, ele estava completamente diferente.
estava mais calado, mais comportado. Esse caso do Jack Ma mostra uma coisa muito importante. Não importa o quanto de dinheiro você tenha na China, o Partido Comunista sempre vai ser mais poderoso do que você. E isso me leva ao ponto mais importante desse vídeo. Para você ter sucesso na China, você precisa ter uma boa relação com o Partido Comunista. Os bilionários chineses não são independentes. Eles dependem do governo para conseguir licenças, para expandir os seus negócios, para literalmente existir. E o governo sabe muito bem disso. Então eles criaram um sistema onde você pode ficar rico, mas nunca pode esquecer quem realmente manda. Um caso bem famoso e que tem severas críticas da comunidade internacional é o caso de Xiao Jianhua, um bilionário que desapareceu num hotel de Hong Kong em 2017. Ele foi levado para a China continental e foi condenado a 13 anos de prisão por crimes financeiros. E ninguém viu, ninguém soube exatamente o que aconteceu até muito tempo depois. E de acordo com críticos internacionais, o maior problema disso é a falta de transparência no processo legal. O desaparecimento forçado de Hong Kong levantou sérias dúvidas se ele recebeu um julgamento justo de acordo com os padrões internacionais. E isso daqui é só um caso. O governo chinês já forçou empresas gigantes a vender os seus ativos. O conglomerado Dalian Wanda foi obrigado a vender 77 hotéis e 13 parques temáticos por 9,3 bilhões de dólares. O Alibaba e o Didi, aquele app de transporte, tipo Uber da China, enfrentaram investigações pesadas e penalidades muito grandes. Mas talvez o mais interessante seja a política de prosperidade comum que o Xi Jinping, o presidente da China, criou. A ideia é que os bilionários deveriam compartilhar suas riquezas com a sociedade. Parece muito bonito no papel, né? Mas na prática funciona assim. O governo sugere que você doe uma parte da sua fortuna. E quando o governo chinês sugere alguma coisa, não é muito bem uma sugestão, né? Você não tem muita escolha. Essas doações são apresentadas como voluntárias, mas na prática todo mundo sabe que não é bem assim. Elas vêm acompanhadas de uma série de pressões para essas empresas. Xi Jinping deixou bem claro a mensagem para os bilionários. Sejam ricos e responsáveis, ricos e justos, ricos e amorosos. Você deve estar se perguntando, tá, se é tão perigoso, por que eles não saem da China? E alguns estão tentando fazer isso. Bilionários chineses podem viajar livremente e muitos deles já estão saindo do país. O destino favorito geralmente é Singapura. E o motivo é bem simples. Singapura não cobra imposto sobre ganhos de capital nem sobre heranças. Imagina você ter bilhões de dólares e não precisar pagar imposto quando passa essa fortuna para os seus filhos. Mas não são só bilionários, tá? Tem gente que não é bilionária, mas que tem muito dinheiro na China e também tá tentando sair de lá. Em 2023, cerca de 13.800 milionários chineses deixaram a China. E esse número deve aumentar para 15.200. Isso é muita gente fugindo de um país que, teoricamente, é próspero. Mas aqui vem um problema. O governo chinês colocou restrições pesadas sobre quanto dinheiro você pode tirar do país. Oficialmente, você só pode transferir 50 mil dólares por ano. 50 mil. Se você é bilionário de fato, isso daqui não é nada. Então os bilionários precisam usar métodos criativos para tirar o dinheiro, o que obviamente é arriscado. E mesmo quando eles conseguem sair, muitos não cortam completamente os laços com a China, porque a maior parte dos negócios deles ainda está na China. Se eles irritarem o governo, eles podem acabar tendo problemas aí com as suas empresas. Tá, mas como que esses bilionários pagam impostos na China? Essa daqui é uma pergunta interessante, porque o sistema tributário chinês tem mudado bastante recentemente. O imposto sobre lucro das empresas na China é fixado em 25%. Parece razoável, né? Mas a partir de 2024, o governo chinês começou uma ofensiva fiscal pesada contra os ultra-ricos. Eles começaram a cobrar imposto de até 20% sobre ganhos de investimentos no exterior. E não é só sobre ganhos futuros, tá? Eles estão cobrando impostos atrasados de anos anteriores. Isso provavelmente está acontecendo porque houveram quedas na receita fiscal da China desde o ano passado. O governo precisa de dinheiro. E adivinha de onde eles vão tirar? Dos bilionários. As autoridades locais se tornaram extremamente agressivas na cobrança. Então assim, não adianta planejamento, quantos advogados você contrata. Se o governo decidir que você precisa pagar mais impostos, você vai pagar. Simples assim. Agora uma pergunta que eu sei que muita gente tem. A China é igual à Coreia do Norte? Porque muita gente vê a China como um país comunista, em teoria, e já assume que ela é tipo a Coreia do Norte.
Um país completamente fechado, onde ninguém pode sair e todo mundo é pobre. Quer dizer, nem todo mundo, né? Existe uma certa elite ali na Coreia do Norte que tem dinheiro. Mas você entendeu. A resposta curta é não. A China não é nem de perto parecida com a Coreia do Norte. A China se abriu economicamente. Eles permitem empresas privadas, permitem que você fique rico, permitem que você tenha negócios globais. A Coreia do Norte tem um número de 0 bilionários. Na verdade, ela tem 1 bilionário, né? Adivinha quem é? Tem um número de 0 empresas privadas globais. A economia lá é completamente controlada e isolada. Na China, os cidadãos podem viajar, embora com algumas restrições. Na Coreia do Norte, você precisa ter uma autorização especial e um acompanhamento de um guia só para sair da sua cidade. Na China, você tem acesso à internet, mesmo que seja uma internet controlada pelo governo. Na Coreia do Norte, simplesmente não existe internet acessível para a população. A Coreia do Norte é uma ditadura militar disfarçada de comunismo. É uma oligarquia familiar, onde a família Kim controla tudo há décadas. A China é diferente. Ela criou o que chamam de socialismo com características chinesas. Traduzindo, é um capitalismo de Estado. Você pode ter empresas privadas, você pode ficar rico, mas o partido sempre vai estar no controle. A relação entre o Partido Comunista e as empresas na China é mutualística. As empresas precisam do partido para crescer e o sucesso delas reflete bem no regime. É um sistema onde todo mundo ganha, contanto que você siga as regras. Mas não dá pra gente fingir que tá tudo bem por lá, tá? Porque não é tão bem assim não. Existem pontos muito ruins sobre ser um bilionário na China. E eu preciso ser honesto sobre isso. Primeiro, a falta de liberdade política. O Partido Comunista está no poder desde 1949. E não existe liberdade de questionamento ao governo, pelo menos não de forma pública. Algumas pessoas descobriram isso da pior forma possível. Segundo, a vigilância constante. A China tem os seus sistemas de vigilância, que não é só um sistema centralizado. São vários sistemas unidos que trabalham em conjunto. Eles sabem quem é você, eles sabem para onde você vai, o que você compra. E isso vale para os bilionários também. Na verdade, isso vale ainda mais, porque quanto mais rico você é, maior fica o alvo na sua cabeça. Terceiro, os seus bens nunca estarão 100% seguros. Políticas relacionadas à propriedade e à redistribuição podem surgir a qualquer momento. O governo pode decidir que você precisa vender os seus ativos, doar uma parte da sua fortuna, e você não tem muito o que fazer. Quarto, controle sobre as suas empresas. O governo pode interferir nas suas operações quando ele quiser. Eles cancelaram a oferta de ações da Ant Financial, a empresa do Jack Ma, e isso foi da noite para o dia. Bilhões de dólares simplesmente evaporaram porque o governo decidiu que não queria. Então sim, você pode ficar bilionário na China, você pode ganhar muito dinheiro, mas o preço disso é muito alto. Então sim, ser bilionário na China é bem possível. A China tem mais de 500 bilionários e esse número só cresce. Mas não é uma coisa tão simples quanto em outros lugares do mundo. A China não é a Coreia do Norte. Existe liberdade econômica até certo ponto. Existe inovação, existem oportunidades incríveis de construir riqueza. Mas a China também não é como países do Ocidente. Não existe separação entre Estado e empresas. O Partido Comunista está sempre presente, sempre controlando cada passo que você dá. É um sistema bem único no mundo. Eles chamam isso de socialismo com características chinesas. Mas na prática é um capitalismo de Estado muito brutal. Você pode ficar rico, pode ter sucesso, mas nunca esqueça de quem realmente manda no país. Você toparia viver num lugar assim? Você abriria mão de grande parte da sua liberdade política, da sua privacidade, em troca da possibilidade de ganhar muito dinheiro? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Se esse vídeo te fez pensar um pouco sobre a China, compartilha aí nos comentários que a gente vai continuar essa conversa. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sempre leio os comentários de vocês, como eu falo em todos os vídeos. E tá aparecendo aqui na sua tela o último vídeo que a gente fez aqui no canal. Clica aqui e eu te espero lá.